Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vejam essa manchete da Carta Capital. Presidente do PDT diz que Lula mostra despeito por Ciro se recusar a ser serviçal. Eu vou falar sobre isso e outras coisas mais que o Lula disse numa entrevista, mas antes eu quero pedir a sua ajuda. Se você chegou, não está inscrito no canal e puder, se inscreva, ative as notificações, deixa like, comenta aqui embaixo, compartilha. Tudo isso é muito importante para que o nosso engajamento aumente aqui e o nosso vídeo chegue em outras pessoas. E se você puder, nós temos aqui o Seja Membro. A partir de R$ 1,99 por mês, você consegue nos ajudar de uma forma mais direta, mas se não puder, eu entendo que a situação está complicada para muita gente, por isso que deixando o like, comentando já é uma grande ajuda aqui para a gente. Pessoal, o presidente do PDT, Carlos Lupe, reagiu nesta quinta-feira, dia 24, em contato com a Carta Capital, a uma declaração de Lula sobre o pré-candidato pedetista à presidência, Ciro Gomes. O petista disse ter gratidão por Ciro, definido por ele como um homem inteligente. Afirmou, porém, que o adversário está perdido na política, o que é uma pena, por ser um quadro político muito qualificado. E aí alguém pode vir aqui e falar, puxa vida, olha aqui, o Lula fez elogios ao Ciro que fica criticando o Lula, que absurdo. Pois bem, o Lula posa, de Lulinha paz e amor para fora. Internamente, ele atua para destruir qualquer liderança que ouse, ameaçar a hegemonia do Lula na esquerda. Foi assim com Heloísa Helena, foi assim com Marina Silva, com Brizola, com vários outros. E o próprio Ciro sofreu e sofre muito. Inclusive porque o Lula pode posar, desse que quer a paz mundial. Só que ele tem quem faça o jogo sujo para ele. Esses jornais ditos independentes, eles fazem esse trabalho há muito tempo. Ajudaram a destruir a reputação de vários políticos na esquerda. E contra o Ciro, inclusive, vivem espalhando mentiras, fake news. É o que muitos chamam de gabinete do ódio petista. Agora, além desses jornais, o Lula tem ao seu lado figuras dentro do próprio PT que fazem esse jogo de atacar o Ciro e mandar um recado para a militância, como a Gleisi Hoffmann, que em 2021 chegou a chamar o Ciro de coronel, que ele passou de coronel para jagunço da direita. O Jean Willis, petista, saiu do PSOL, foi para o PT, também vive chamando o Ciro de coronel. Eu já fiz vídeo para os dois aqui no canal. Agora, o Lupe disse que o Lula conhece a competência e a inteligência do Ciro e sobre falar que o Ciro está perdido e tal, é uma demonstração clara de despeito a uma liderança que resolveu seguir seu próprio destino sem ser serviçal do Lula. E muitos ainda não entenderam que o PDT, diferente de outros partidos, não é puxadinho do PT. E o Ciro, como o Lupe disse bem, não é serviçal do Lula. Simples assim. Isso tem que ficar claro para a sociedade. E às vezes, para que as pessoas entendam isso de uma vez por todas, movimentos mais bruscos e mais duros até na estratégia da campanha são importantes nesse sentido. Ciro pode até perder votos frágeis, daqueles votos que talvez lá na frente fariam um cálculo e iriam com o Lula de todo jeito. Mas é importante o Ciro sinalizar para um campo que hoje ainda tem uma certa rejeição a ele, para que este eleitor confie que de fato Ciro é um candidato que, além de ter propostas para o Brasil, é o candidato nem Lula nem Bolsonaro, porque em 2018 isso não ficou claro. Ciro estava lá disputando contra os dois, mas muitos entendiam que PDT puxadinho do PT e Ciro um serviçal do Lula. Isso prejudicou o Ciro naquelas eleições. Então, essa estratégia do Ciro, eu vou explicar ela com calma depois no outro vídeo, porque tem muita gente que acaba não entendendo quando o Ciro faz uma crítica um pouco mais ácida aos erros do Lula e do PT, que são inquestionáveis, são irrespondíveis. Ou é mentira que o PT, por exemplo, pagou 4 trilhões, não falei errado não, 4 trilhões e 88 bi de juros, enquanto no mesmo período jogou 332 bilhões no Bolsa Família. Importante, isso aqui é sobre se a pessoa vai ter o que comer ou não vai. Só que esse tipo de política social compensatória é importante por um lado, mas por outro, você acaba maquiando uma necessidade de fazer reformas estruturais que o PT não fez. Então o Ciro põe o dedo nessa ferida. E o Ciro faz um movimento também de se distanciar de alguns que já estão agora, dizendo que é necessário unir com o Lula para derrotar Bolsonaro, que nesse momento aparece perdendo para o Ciro no segundo turno.
Então essa justificativa de união contra Bolsonaro poderia se dar inclusive em torno do Ciro, fortalecendo-o para tirar o atual presidente do segundo turno. Mas não, a justificativa é estar com o Lula, que tem uma força política que não dá para desconsiderar. Muita gente está com ele já pensando num eventual governo seu, para pegar umas boquinhas, para pegar ministério, para pegar uma vaga aqui e outra ali. Então, se essa turma que quer tirar Bolsonaro quisesse de fato, muitos que reconhecem os erros do PT, sabem o que o PT fez no passado, poderiam estar agora com o Ciro, mas não, estão com o Lula, rendidos nesse discurso, que é um discurso frágil, e eu vou falar sobre ele no outro vídeo, que eu estou preparando aqui um roteiro com muita calma. E a Carta Capital continua dizendo: Lula deu as declarações em entrevista à Rádio Super Notícia de Belo Horizonte nesta quinta. Ainda classificou, vejam isso, o presidente Bolsonaro como um psicopata e disse não saber como o ex-capitão foi alçado ao cargo em 2018. Isso aqui é quase inacreditável. Será que ele pensa que foi uma nave espacial que parou em Brasília e jogou Bolsonaro na presidência da República? Olha, o Lula sabe o que aconteceu. Ele só não quer assumir as suas responsabilidades. Porque isso aqui escancararia para a sociedade o papel do Lula na eleição de Bolsonaro. E ele não quer isso, eu entendo a estratégia dele. Mas isso será contado na campanha. Petistas que vierem aqui saibam, detalhes serão esmiuçados quando de fato a campanha começar. Então, se você odeia Bolsonaro, saiba, o PT e o Lula têm responsabilidade na eleição do atual presidente. Por exemplo, quando o Lula, sabendo que o antipetismo era uma força dominante, decide apostar numa mentira, numa farsa. Ah, mas é porque o Lula estava preso de maneira injusta. Não quero nem discutir isso aqui, se era justo ou injusto. Agora, a questão era, estava condenado em segunda instância, não podia ser candidato, mentiu para a sociedade, piorou o antipetismo. E aí, quando o TSE disse o que todo mundo sabia, que o Lula não podia ser candidato, quem que o PT coloca para concorrer? Jacques Wagner, um governador que saiu da Bahia bem avaliado, uma pessoa, enfim, que você podia inclusive mostrar resultados. Não, colocou o Haddad, alguém que tinha perdido em São Paulo 2 anos antes, em todas as urnas, sentado na cadeira como prefeito da capital. Então você pega alguém fracassado, derrotado e coloca para ser o candidato, para derrotar Bolsonaro. Bolsonaro que não foi eleito por conta de uma ideia brilhante, um projeto que ele tinha, é porque existia uma rejeição ao PT, uma repulsa, que Bolsonaro soube entender melhor. Veio trabalhando ao longo dos anos, viajando, rede social, e aí veio a facada. Então o PT tem responsabilidade, seja pelo que fez antes, nos seus erros e contradições, gerando o clima que ajudou a alçar Bolsonaro naquele patamar, e depois ele trouxe votos de que não queriam PT. Mesmo muita gente contrariado com votar no Bolsonaro. Eu conhecia muita gente que dizia: William, Bolsonaro realmente não dá, mas o PT chega, teve a sua chance e tal. Foram com Bolsonaro. Não temos 55% de fascistas no Brasil. E o Lula, nessa entrevista, disse mais. Essa palavra polarização, eu não sei quem foi o gênio que inventou que ela é ruim, pois existe em qualquer disputa entre duas pessoas. Olha, entre duas pessoas no segundo turno, ok. Mas no primeiro, isso aqui na verdade, ele tenta passar para aqueles que acompanham suas entrevistas que tá certo, polarização faz bem, porque ele tem medo, né, de que uma alternativa cresça e tem tempo para isso. Tem gente que acha que assim, é só colocar o candidato ou fazer isso e fazer aquilo que, puf, vai subir 10 pontos de uma semana para outra. A campanha não começou, as pessoas não estão atentas à eleição, não vai ser uma tarefa fácil, mas não é impossível. E Lula, de certa forma, para manter esse percentual que ele tem hoje, ele precisa do Bolsonaro relativamente forte. E Bolsonaro, para manter esse patamar que tem, é interessante que Lula fique ali vivo. Então, um acaba dependendo da existência do outro. Se você tira um, o outro perde. Lula sabe disso. Por isso, nunca se movimentou forte, né, pelo impeachment. O PT ali fazia alguns movimentos aqui. O Lula, pessoalmente, não. Ficava na dele, na miúda, porque sabia da necessidade de ter Bolsonaro até o fim. Então essa fala do Lula aqui é só mais uma que escancara como ele, né, gosta dessa coisa de polarização. Bom, pessoal, então é isso. Eu vou deixar o link aqui no comentário fixo para quem quiser acompanhar. De todo jeito, achei interessante o Lupe reforçar que o Ciro não é serviçal do Lula. Ajudou enquanto pôde, nunca deixou de criticar. É só dar um Google do que o Ciro falava em 2003
ministro criticando a altíssima taxa de juros praticada ali pelo Banco Central, comandado pelo Meirelles, mas as críticas do Ciro, do Zé Alencar, vice do Lula, não adiantaram nada. O Lula preferiu acreditar, enfim, no Meirelles do que no Ciro e no Zé Alencar. Mas chega, né? Tem que ter limite para tudo, e eu acho que o Ciro teve foi paciência demais, mas de 2018 para cá, como eu insisto, um risco foi passado no chão e é preciso compreender que às vezes movimentos fortes que exigem aí uma carga de emoção e de paciência são necessários para deixar claro de uma vez por todas para outros eleitores que o Ciro é o candidato que traz uma proposta para transformar o Brasil e também um candidato que estava lá em 2018, como está agora, dizendo vamos sair fora dessa polarização porque ela vai só afundar o problema no Brasil, como se afundou de 2018 para cá. Pessoal, valeu e até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.